Oi pessoal, tudo bem? Para essa semana a gente vai fazer a correção das atividades da lista da semana anterior às verificações de aprendizagem e a gente vai fazer isso de um jeito um pouquinho diferente. Eu fiz os vídeos com captura da tela do meu computador, porque dessa forma vocês podem ir acompanhando as perguntas e as respostas na tela enquanto ouvem os comentários que eu vou fazendo. Então, para essa semana é isso, é correção. No fim da lista tem uma ou duas perguntinhas para preparar para o próximo conteúdo. É importante que vocês respondam, tá? Lembrando sempre de colocar data e lembrando também de ler as orientações da lista e de me procurar no estudo orientado sempre que for necessário, tá? Então, acompanhem o vídeo e boa semana para todo mundo. Olá, vamos fazer agora a correção da lista, né? Sobre cultura e patrimônio material e imaterial. Foram 5 perguntinhas. Vocês vão ver que algumas respostas estão com uma lista muito grande. Não quer dizer que vocês tenham que colocar tudo isso na lista. Eu só dei vários exemplos, tá? Para ver se contemplava algum dos que vocês colocaram aí como resposta. Mas é só a quantidade que eu pedi lá na pergunta, tá bom? Que é, por exemplo, o que acontece aqui na primeira. Dê um exemplo de algo que faça parte da cultura material goiana. Então, aqui eu estou pedindo um único exemplo, tá? Eu coloquei a lista para poder vocês terem mais referência, tá? De resposta. Mas uma única dessas aqui eu já considero como correta. É importante lembrar aqui o que é, né? Esses elementos que fazem parte da cultura material. Material vem de matéria, né? De algo físico, algo que eu possa tocar. Então, vão ser normalmente os conjuntos escultóricos das cidades, muitas igrejas, basílicas, mas vão ser esses patrimônios não só da cidade, mas que uma determinada população detém como uso coletivo e que faça parte da cultura do lugar, né? Então, eu tentei colocar, eu não conheço assim do estado todo, mas eu tentei colocar alguns que não são daqui de Goiânia, para vocês terem uma noção um pouco maior da quantidade de patrimônio que a gente tem. Então, coloquei conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Goiás, porque a cidade de Goiás, né, o Goiás Velho, ela toda é uma cidade histórica. Então, todo o conjunto dela faz parte do patrimônio histórico goiano, tá bom? Tanto que é uma cidade que foi tombada. O centro histórico da cidade de Perinópolis, os casarões históricos do setor Campinas, a gente que estuda, que convive no setor, vocês devem ter percebido, por exemplo, ali na Praça Joaquim Luz, que tem alguns prédios antigos, a própria biblioteca, o cartório, né? Esqueci o nome do colégio. Mas aquele colégio de frente à matriz. Então, a gente tem uma série de construções históricas ali. O Teatro Goiânia, lá no centro. O Grande Hotel, na Goiás 43, no centro de Goiânia. Em Jataí tem algumas construções do século XIX, né? Como a Biblioteca Municipal da cidade de Jataí, Museu de História Natural, o Museu de Arte Contemporânea. E tem um lago que foi construído lá, que tem um memorial em homenagem ao Juscelino Kubitschek, que foi presidente do Brasil, porque foi num comício que o Juscelino fez lá na cidade de Jataí, que ele foi cobrado por um morador da cidade a respeito da construção da cidade de Brasília, né? Então, historicamente, foi nesse comício que ele firma o compromisso público de trazer a Brasília, trazer a capital do Brasil para o estado de Goiás. Né? Então, Jataí tem essa relação histórica com o Juscelino Kubitschek, e por isso eles fizeram esse memorial. Aí aqui em Goiânia também a gente tem o Goiânia Ouro, também no centro.
a própria praça cívica com os prédios públicos, né? A Basílica do Divino Pai Eterno, lá em Trindade, o Carreiródromo, que é onde acontece a festa de Trindade, o Centro Cultural Oscar Niemeyer, que abriga a biblioteca e que abriga também o Museu de Arte Contemporânea aqui de Goiânia. A vila, aqui eu coloquei errado, é Vila Cultural Coralina, que fica atrás do Teatro Goiânia, o Centro Cultural Martins Sererê, que recebe muita peça de teatro, muito festival de música, o Memorial do Cerrado na PUC, né? E essa lista ela ainda poderia se estender. Então, aqui alguns exemplos do que a gente tem de patrimônio cultural material. Número 2. Aqui mesma situação. Eu peço um único exemplo de algo que faça parte da cultura imaterial. Então, aqui nessa palavra, ela vem com o sentido de negação. Então, o imaterial é aquilo que não é material, aquilo que eu não posso tocar, né? Que não é um objeto, não é uma construção. E daí vão fazer parte uma série de coisas, né? Como conhecimentos que são transmitidos, a música, as tradições e uma série de outras coisas. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui, tá? A procissão do fogaréu, né? Que acontece na cidade de Goiás. O FICA, que é o Festival Internacional de Cinema Ambiental, que acontece também na cidade de Goiás. As Cavalhadas de Pirinópolis. A Folia de Reis, que acontece em um monte de cidade do interior. E eu sei que também aqui no entorno de Goiânia também acontece, em alguns bairros afastados. A procissão do Divino Pai Eterno, que é aquele hábito o hábito não, a tradição, né, de algumas pessoas de se dirigir ou de carro de boi ou a pé para a cidade de Trindade, na época da festa do Divino. Os festivais de música, de maneira geral, que acontecem há um certo tempo, que tem uma certa tradição. Então, daqui de Goiânia eu coloquei o Bananada, o Goiânia Nós e o Vila Mix, assim, que são os que acontecem em todo ano, né? Goiânia Vive o Choro, que é um festival de chorinho. Chorinho é um tipo de música que foi muito popular no Brasil na década de 20 e 30, né? Então, em frente ao Grande Hotel tem o Chorinho, que todo mundo chama de Chorinho, mas que na verdade é esse festival que se chama Goiânia Vive o Choro. Festa da Campeira, que acontece em Jataí, se eu não me engano acontece em Rio Verde também, que é uma festa feita pelos imigrantes que vêm da região sul do Brasil, né? Eles têm o Centro de Tradições Gaúchas e todo ano eles organizam essa festa da campeira, que aí eles vão mostrar um pouco da tradição deles, assim, que é aberta para o público. A Queima do Alho, em Rio Verde, que também é uma festa que remete ao período dos carreiros também, né? O Goiânia Mostra Curtas, que é um festival de cinema de curta-metragem que acontece anualmente em Goiânia, e por aí vai. Eu peço desculpa que eu tô um pouquinho ofegante, tô com um pouco de falta de ar. Então pode ser que eu dê uma falhada na hora de falar. Questão 3. Associe as duas colunas, né? Então, para bem material, marcar a letra A, para bem imaterial, marcar a letra B. Então, procissão do fogaréu na cidade de Goiás. Imaterial, né? Por mais que a procissão seja feita por pessoas e tal, a tradição da procissão não é algo palpável, né? O carnaval, a mesma coisa. Frango com piqui, eu coloquei que é uma coisa que eu acho que pode gerar dúvida, porque o frango com piqui, o prato em si, é uma coisa que eu posso tocar, que eu posso comer. Mas aqui o que entra é a transmissão do saber, né? É a receita que vai sendo transmitida de família em família. Por isso eu vou considerar como imaterial. A Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, ela já vai ser material, que é uma construção. A Estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, é uma construção. Os sítios arqueológicos da Serra da Capivara, então a gente tem ali as paredes, a gente tem o aspecto físico,
E o conjunto arquitetônico, paisagístico e urbanístico de Ouro Preto, em Minas Gerais. Também eu vou considerar como bem material. Questão 4. Segundo a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, como podemos definir o que é patrimônio cultural material? Isso daqui estava lá no textinho de vocês, tá? Era só colocar de acordo com o que estava lá. Aí eu coloquei só uma introdução para não ficar estranho, né? Mas aí a resposta ficou assim. De acordo com o texto, patrimônio cultural material são os monumentos, obras arquitetônicas de escultura ou de pintura monumentais, elementos de estrutura de caráter arqueológico, inscrições, grutas e grupos de elementos com valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência. Ou seja, vão ser todo bem público, né? Tudo aquilo que fica disponível para todas as pessoas e que tem essa importância para a história, para a arte ou para a ciência. Aí, continuando aqui. Os conjuntos, grupos de construções isoladas ou reunidos que, em virtude da sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, têm valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte e da ciência. Né? Então, é o caso da cidade de Goiás, que eu falei. Os locais de interesse, obras do homem ou obras conjugadas do homem e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico, com valor universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico. Etnológico aqui entra no sentido de etnia mesmo. Por exemplo, os bens que são de origem indígena, né? Do ponto de vista antropológico, ou seja, do ponto de vista do que constrói a gente enquanto sociedade, tá? Então, aqui a gente vai ter como cultura material, patrimônio da cultura material, todos esses bens, como eu disse, eles vão apresentar, são coisas palpáveis, coisas físicas, e que vão apresentar essa importância histórica, estética, artística, etnológica, antropológica, que vai ser importante para a ciência. Tá? Então a gente tem que pensar, quando a gente pensa em cultura, a gente tem que pensar sempre nesses bens que são comunitários. Tá? São bens que são importantes não só para um indivíduo, mas são importantes para uma sociedade. Questão 5. Faça um desenho ou uma pintura no qual você represente características da cultura de Goiás. Então, resposta pessoal, tá? Atividade prática. O desenho tem técnica livre, é só colocar alguma coisa que você acredita que é a cara de Goiás, tá? E no final, eu tô deixando 2 perguntinhas para vocês se prepararem para o nosso próximo assunto, tá? Então, copie as perguntinhas, responde no caderno, não se esqueçam de colocar a data, certinho? Um bom trabalho, uma ótima semana para todos.